Fala galera, como é que vocês estão? Saudações tricolores. O Fluminense joga amanhã, quinta-feira, contra o Volta Redonda, depois da derrota e dos chiliques, né, que vieram das redes sociais tricolores depois da derrota para o Botafogo no último domingo. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Né? Mas antes eu gostaria de pedir a você que se inscreva no canal, deixe o seu like, aperta gostoso o badalo do alê, o sininho para receber as notificações, compartilhe esse vídeo com algum tricolor e comenta aqui embaixo. Para que serve o estadual? Para que serve o Nefastão 2023? A minha opinião, quem me segue aqui no canal, quem acompanha todos os vídeos, sabe muito bem qual é. Mas eu quero saber de você. Para que serve o Nefastão 2023? Beleza? Fluminense e Volta Redonda e Fluminense jogam no Raulino de Oliveira nessa quinta-feira, amanhã, 21 horas e 10 minutos. O Fluminense precisando voltar a vencer depois de 2 jogos sem vitória, um empate contra o Boa Vista e uma derrota contra o Botafogo. Ambas não merecidas, nem o empate contra o Boa Vista nem a derrota para o Botafogo. O Fluminense mereceu esses resultados. Eu diria que o Fluminense mereceu a vitória nos 2 jogos, mesmo sem jogar tão bem quanto a gente vinha acostumado, mas criou oportunidades para vencer e não venceu. Né? E aí toma um gol numa bola vadia, como se dizia antigamente, né, e acabou empatando um jogo, tomando um gol aos 40 e sei lá quantos minutos, e perdendo o outro para o Botafogo. Né? Amanhã o Fluminense deve jogar com o time principal. Eu entendo que é importante nesse momento em que há uma crise, né, de resultado e há uma crise interna em função da decisão estúpida, né, do Calegari bater o pênalti, né, quando você tinha o Ganso e o Arias em campo. Se ambos não estivessem em campo, poderia ser o Calegari, que poderia marcar, poderia perder o pênalti, como de fato perdeu. Mas com o Ganso e com o Arias em campo, nada justifica essa desobediência, né, às ordens, aos treinamentos, às decisões da comissão técnica com relação à cobrança de pênalti. É Ganso o primeiro batedor, Arias o segundo, o Calegari deve ser o 15º. Né? Mas o garoto queria fazer um gol, estava confiante, deixaram ele bater e deu no que deu. Né? Se o Fluminense faz 1-0 ali, a história do jogo seria outra. Poderíamos perder, tomar uma virada? Poderíamos, mas possivelmente conseguiríamos a vitória e os 3 pontos num clássico. Né? Que, como eu digo, o clássico não se joga, se ganha. Então não dá para ter esses arroubos de heroísmo num clássico. Tem que bater. Quem sabe bater, né? Ainda mais que o jogo estava 0-0. Se o jogo tivesse 5-0 Fluminense, tudo bem, bate lá, galera. Se perder não vai fazer diferença nenhuma. Mas não estava 0-0 e a decisão foi absolutamente estúpida e gerou uma crise interna. Né? O Fernando Diniz ficou pistola como nunca ficara antes no Fluminense, mas certamente ele, com a capacidade de administrar o grupo, vai trazer esse grupo todo de volta para ele de novo. Né? E amanhã temos a chance. Né? E defendo que seja com o time principal, de vencer o Volta Redonda, de voltar a vencer, né, de voltar a pleitear, quem sabe, o bicampeonato da Taça Guanabara, que não vale absolutamente nada, mas para a zoeira, né, do torcedor isso é bem bacana. O fato é que essa derrota para o Botafogo, ela trouxe um chilique coletivo nas redes sociais. Estão tratando o Nefastão 2023 como se fosse a Libertadores da América. E, gente, calma. O Nefastão, o Carioca, né, o campeonato carioca, o mais charmoso, porra, isso foi lá na década de 80, depois nem isso mais. Acho que o último, assim, charmoso dos campeonatos foi o de 95, né, e depois foi uma decadência total, com um lampejo aqui e o outro lá colar, de um campeonatinho mais decente. Mas o fato é que o Nefastão já não deveria existir há uns 20 anos. E ele é pré-temporada. O Fluminense se apresentou, salvo engano, no dia 3 de janeiro. O campeonato começou no dia 12 com o jogo do Flamengo contra o Audax. Então é impossível você ter um time em forma em tão pouco tempo. E aí, quando você tem um torneio que não vale absolutamente nada, e esse ano até um pouquinho melhor, pouquinho não, bastante melhor, né, em termos de transmissão de TV, o Fluminense conseguiu amealhar 15 milhões de reais, mas o fato é que o campeonato não serve para porcaria nenhuma, a não ser para trazer chilique e crise para os clubes que estão fazendo o seu trabalho com base no planejamento que fizeram. Nenhum dos influencers tricolores, e aí eu nem me coloco nisso, porque eu tenho poucos seguidores aqui, mas tem gente que tem muitos seguidores, né, mais de 50 mil, mas nenhum deles, nenhum, é fisiologista, é técnico de futebol, é fisioterapeuta, é médico. Então, o fato de revezar jogadores,
né? Eu entendo, posso estar enganado, que é para que todos estejam no mesmo nível físico. Mas fulano não foi relacionado. Por que não foi? É uma opção apenas técnica ou é um risco de lesão apontado pela fisiologia? Lembrando que o Fluminense tem um departamento de fisioterapia e fisiologia dos mais avançados do Brasil. Então, antes de dar o chilique, né, procura saber o que aconteceu. Né? Depois da derrota, porque o Diniz tem que ser responsabilizado. Desobedeceram o Diniz dentro de campo. E o Diniz ficou pistola, né, deu um esporro gigantesco nos vestiários, né, e acho que isso não vai acontecer mais, né, porque é uma determinação que seja o Ganso cobrando, se não tiver o Ganso, o Arias. Se não tiver o Arias, bate outro. E acredito que não seria o Calegari. Né? Volto a dizer, se tivesse 5-0 e ele perdesse, não faria a menor diferença. Mas o jogo 0-0 com Ganso e Arias em campo foi uma estupidez completa, que perpassa pelo Fernando Diniz. Né? Ao Fernando Diniz, a gente precisa analisar o que ele fez após a cagada. Porque naquele momento foi uma desobediência a uma decisão que não foi ali no campo, mas que é uma decisão já tomada pela comissão técnica e pelos jogadores na hora de um pênalti a favor do Fluminense. É Ganso ou é Arias batendo, nem o Cano está nessa relação, até porque ele não é um exímio batedor de pênalti. Ouvi também que os jogadores estão de salto alto, o Diniz está de salto alto, a torcida está de salto alto. Eu vi meio minuto de uma live nessa última terça-feira, né, após a derrota, e aí o chilique era esse. Meus amigos, Diniz de salto alto, vocês estão brincando, né? Vocês só podem estar de sacanagem. Eu já vi time de salto alto, mas um técnico sanguíneo, como diriam, como o Fernando Diniz, ele nunca está de salto alto. E eu vou dizer que o time também não estava de salto alto. Às vezes você tem aquela coisa, aquela sensação, aquela coisa, a gente tem um time bem entrosado, a gente joga bem, esse gol vai nascer naturalmente. Mas não é salto alto, não é o sapato alto, sabe? Não é, absolutamente não é. E muito menos a torcida. Tá? A torcida ela estava empolgada e aí, de repente ela se desempolga como ela sempre faz. Se ganhar amanhã, se ganhar o próximo jogo, ela empolga de novo. Né? Porque o torcedor ele não faz muita análise. A análise dele é ganhou ou perdeu, ou empatou. Dependendo de com quem empatar é uma bosta, né? Se perder é sempre uma bosta, se ganhar é sempre bom. Né? Então ou é o melhor do mundo ou é o pior do mundo, e aí não tem análise, não tem inteligência, não tem nada, é só emoção. Não tem razão, né, na reação do torcedor com o futebol. E infelizmente, eu acho que tem que ter a paixão, sem dúvida, mas tem que ter a razão para que a gente não faça as críticas que não têm razão de ser, como essa. Né, o Diniz de salto alto. Ou o Diniz é responsável pelo Calegari ter batido o pênalti. Ou o Diniz é burro para pi, né, que eu li no Twitter um idiota falando isso. Tá, e falando isso por quê? Porque ele não quer determinados jogadores em campo, mas são jogadores que estão no elenco do Fluminense. Né, em um elenco que foi reforçado, né, e eu já alertava sobre isso, que eu não tenho a certeza que alguns tinham que seriam grandíssimos reforços. Jorge não disse o que veio, né, onde ele chega, a bunda tá 3 horas depois, o maluco tá bundudo, parece até passista de escola de samba. Né? O Keno ainda, a gente sabe que ele sabe jogar, mas ainda não teve nem espaço, porque jogamos sempre contra times muito fechados. O Guga desempenhou razoavelmente bem. O melhor dos contratados para mim é o Giovani, né, que fez algumas boas partidas, nada excepcional, nada maravilhoso, e o Vitor Mendes, que também não foi nada maravilhoso, mas que fez boas partidas. Por exemplo, o Vitor Mendes ficou fora da relação do jogo de domingo. Por quê? Né? Eu não vi o Fluminense divulgar o porquê, mas pode ser algum risco de lesão. Pode ser uma opção técnica do Diniz? Pode, mas pode ser algum risco de lesão. Então a gente precisa, antes de colocar fogo em Roma, né, a gente precisa analisar os fatos com devido cuidado. Sobretudo aqueles que são influencers, que têm vários milhares de inscritos nos seus canais e precisam ter um pouquinho mais de responsabilidade. Não são todos, né, os donos de canais da mídia tricolor, alguns são muito honestos, muito claros, muito tranquilos em analisar tudo para depois emitir uma opinião, mas eu vi algumas coisas assim bem bizarras, né, nem tanto em canais, mas mais em redes sociais, vindo de gente, né, que tem canal, que faz parte da mídia tricolor. Então amanhã, 9h10 da noite, 21h10, Volta Redonda e Fluminense no Raulino de Oliveira, hora de voltar a vencer, hora de fazer a torcida voltar a dizer somos os melhores do Brasil.
né? Porque é assim que funciona. Grande beijo, grande abraço. Tchau, tchau.